Conversando com especialista. Para você que sintoniza o programa Saúde no Ar, a sua dose diária de informação para uma vida melhor. Informações, orientações para que você possa cuidar do seu maior bem, o seu maior patrimônio, que é a sua saúde, a sua vida. Estamos juntos a partir de agora, sempre trazendo um tema do seu interesse. Hoje o Saúde no Ar vai falar sobre o Ebola. Também vamos falar sobre transmissão, sobre doação de sangue, e você é o nosso convidado a participar. Trazemos esse tema porque são muitos assuntos, muitos detalhes que são colocados através da mídia, e a população nesse momento já começa a se perguntar, a se questionar, e a nossa ideia é exatamente isso: esclarecer a sua dúvida sobre esse tema, que é hoje um dos grandes assuntos discutidos na área da saúde no mundo inteiro. Ebola é o nosso assunto, será o nosso convidado, estará aqui para falar sobre esse assunto o Dr. Estácio Ferreira Ramos, ele que é médico hematologista e já há algum tempo vem desenvolvendo uma pesquisa sobre esse assunto. Mitos e verdades sobre o Ebola é o nosso assunto de hoje, o Saúde no Ar. Estamos juntos no Saúde no Ar de hoje, trazendo um assunto de grande importância. Vamos falar sobre o Ebola. A epidemia causada pelo vírus está se transformando em um problema sério, em uma grande ameaça, e deixa a população do mundo inteiro muito apreensiva. E tem se tornado alvo de vários assuntos nos últimos dias. Esse é o tema do Saúde no Ar de hoje, que vai conversar com o médico hematologista Estácio Ferreira Ramos, ele que tem um estudo, uma pesquisa e até ganhou um prêmio de algumas ações relacionadas ao assunto. Nós vamos conhecer e conversar com ele no programa de hoje. Conversando com especialista. Doutor Estácio, bom dia. Bom dia, Patrícia. Primeiro, vamos falar um pouco desse seu trabalho, né? Se é um trabalho pioneiro, esse prêmio que o senhor recebe de uma organização internacional está relacionado à pesquisa que o senhor desenvolve especificamente sobre ebola ou outros assuntos que o senhor vem tratando? Na verdade, não. É apenas por uma relação com uma instituição que tem uma conexão com grandes centros de pesquisa e de tecnologia do mundo. Nós ganhamos um prêmio o ano passado em Londres, pelo desenvolvimento de um aprimoramento no teste da compatibilidade transfusional. Mas não é por esse motivo que nós estamos aqui. Nós, por ter conexões com esses grupos que demandam soluções tecnológicas para problemas complexos, nós estamos estudando uma forma de amplificar sinais clínicos das pessoas que sequer sabem ainda que estão doentes, para ser um indicador de triagem de pessoas em grandes locais de grande fluxo. Essa demanda surgiu há uns 2 anos atrás, quando da epidemia de gripe H1N1, em que cientistas do mundo inteiro foram solicitados a desenvolver técnicas de que identificassem o indivíduo portador do vírus ou portador de doença num ambiente em que muitas pessoas estivessem presentes. Isso seria um grande avanço e um estudo e uma ação importantíssima, porque essa é a grande preocupação. Se um indivíduo está infectado, ele vem de um país onde o ebola está com níveis altos, né, de transmissão e já de número de casos, se essa pessoa chega até o país, tivemos até recentemente uma inicial ameaça lá no Paraná e que foi descartada pelo Ministério da Saúde, 2 exames foram feitos e dados negativos. Mas se esse paciente tivesse, como a gente poderia barrar e saber que ele tem a doença? Esse estudo poderia ajudar nesse sentido? A ideia é essa, porém, isso é algo muito complexo, envolve barreiras éticas, envolve uma série de argumentos pró e contra. Mas existem argumentos dos defensores da ideia de que se nós fazemos triagem da população que entra nos aviões atrás de armas ou drogas ou contrabando, nós também poderemos fazer a triagem para detectar doenças e proteger outras pessoas. Não é uma questão de discriminar de forma alguma o indivíduo doente, pelo contrário, é até de protegê-lo também e poder prestar uma assistência mais rápida e um isolamento, uma quarentena mais precoce, poupando as pessoas. O ebola ele é um vírus de altíssima infecciosidade, mas ele não é muito contagioso. Isso às vezes é difícil para as pessoas entenderem a diferença. Vamos entender agora. O vírus contagioso é o que é transmitido com muita facilidade.
O vírus infeccioso, ou agente que é muito infeccioso, é porque ele é transmitido com uma quantidade muito pequena do agente que causa a doença. Então, por exemplo, estudos em animais demonstram que uma única partícula viral, um único vírus ebola, pode produzir uma infecção fatal. Isso é uma alta infectividade ou infecciosidade. Mas até que esse vírus chegue... É a contagiosidade e a capacidade dele passar de uma pessoa para outra mais rápido. Então, por exemplo, o vírus ebola ele não é transmitido pelo ar. Experts dizem que ele pode sofrer uma mutação e até passar a ser transmitível pelo ar, mas ele não Hoje é parece que temos transmissível 5 pelo ar. tipos de ebola. Existem 5 tipos de ebola. Existe o ebola Sudão, o ebola Bundibugyo, o Zaire, um chamado Reston, que é inclusive inofensivo para seres humanos, só produziu epidemias nas Filipinas em animais. Então, existem 5 tipos de vírus ebola, 4 deles podem causar doença. Isso já foi fruto dessa mutação? Não, na verdade não. O ebola ele é um vírus que não tem demonstrado uma alta taxa de mutação. Ele é um vírus que só é transmissível em contato com secreções, né? Pode ser lágrima, pode ser secreção nasal, pode ser saliva, pode ser, né, secreção de todas as secreções do corpo podem transmitir o ebola. Mas ele tem uma infectividade alta, como eu disse, uma contagiosidade baixa. Para você ter uma ideia, um paciente com ebola, em média, passa para 3. E de sarampo, por exemplo, passa para 15. Existe todo um contexto social. Isso passa em que sentido? Se estão essas duas pessoas no mesmo espaço. Cada pessoa de ebola, como regra geral, transmite o vírus para mais 3. Ok. Então, é uma baixa contagiosidade. Mas o problema não é só a contagiosidade, é a letalidade. Que muita gente está falando em 90%, porque a mídia gosta muito de ir ao paroxismo. Mas assim, a letalidade do ebola é de metade a 90% dos pacientes que contraem a infecção. Claro, quando um assunto como esse está na mídia, está na pauta do dia, tudo é dito, na agenda do dia, tudo é dito. Já vi casos, informações, inclusive, que o paciente chega a óbito, que morreu, mesmo assim ele continua transmitindo o vírus, permanece e essa infecção acontece. Permanece durante algum tempo. Uma das vítimas contumazes do ebola na Isso é África, real, então? Isso é real. Tem sido as pessoas que cuidam dos cadáveres, quem prepara os funerais, as pessoas têm sido vitimadas pelo contato com as secreções das pessoas que já morreram ou com restos mortais, inclusive. É um problema muito sério porque está, inclusive, amedrontando até profissionais de saúde. Existem relatos de dificuldades na alocação de pessoas para cuidar de pacientes com o vírus, o que também não faz muito sentido, embora com toda a proteção do mundo, nos Estados Unidos, a doença já foi transmitida para algumas pessoas que estavam cuidando dos pacientes, né? Então isso é uma coisa preocupante. Claro que não queremos nem pensar nisso, mas também precisamos, principalmente num programa em que a gente visa e tem como pauta a saúde, não podemos deixar de pensar também nessa possibilidade. Em caso de chegada do vírus ebola no Brasil, é possível que os profissionais da área de saúde seriam os primeiros? É possível que chegue primeiro por eles, por conta desse contato e da forma, até como já aconteceu em outros lugares, na Europa, nos Estados Unidos, que os enfermeiros, as pessoas que estavam cuidando, que foram infectados? Os cuidadores correm riscos, né? Morreram já 2 médicos, existem enfermeiras infectadas, outras pessoas já morreram, cuidadores na África. É uma preocupação, de fato. Porém, com o adequado aparato técnico, com as medidas de proteção, esse é um risco pequeno, porém é um risco que existe. Não se pode desmistificar isso sem falar que existe o risco. A preocupação com o ebola maior da transmissão, na verdade, é o Sudeste Asiático. Os indianos, os paquistaneses fazem muito comércio na África e eles podem retornar para a Índia ou para o Paquistão, para regiões altamente de alta densidade demográfica, e nesses locais é que o ebola parece ser assim, um filme de terror potencial. Nós não sabemos exatamente como é que o governo brasileiro está aparelhado ou se aparelhando, mas nós estamos preocupados, todos os profissionais de saúde, um pouco preocupados, porque nós não vemos essas medidas de proteção, nós não estamos vendo treinamentos, nós não estamos vendo o que deveria estar sendo feito e está sendo feito. Nos Estados Unidos, as universidades estão fazendo treinamentos para o caso de alguém em alguma universidade surgir infectado pela ebola. Existem planos de contingência sendo ensaiados, sendo postos em prática.
né? E nós não estamos vendo isso entre nós. Mas vamos esperar que estejam sendo feitas as coisas que precisam ser feitas. Não há necessidade para um alarme, para pânico, mas da vigilância sim, da preocupação sim, da informação sim, até porque como é o nosso convidado aqui de hoje, que faz um estudo sobre isso, o doutor Estácio Ferreira Ramos, que é médico hematologista, nós já sabemos de como ele é altamente infectante, já foi colocado isso aqui, e também um vírus mortal, ele mata 1 em cada 2 doentes infectados, né? Ou mais, né? O índice é muito grande de óbitos de pessoas que foram infectadas pelo ebola. O Brasil, o governo brasileiro já vem divulgando ações dentro de portos, aeroportos, informações para conter. Há dito isso pelo próprio ministro da Saúde, Arthur Quioro, que há sim um plano de emergência caso aconteça o primeiro caso detectado no Brasil e que tudo está sob controle. Mas o mais importante é que a gente fique bem informado sobre essa questão. Agora, o que é importante nesse momento que a população saiba? Quais são as informações básicas que é preciso saber até para que não haja pânico? Olha, nós temos muito pouco contato com pessoas que vêm das regiões da África, né? Mas nós devemos estar preocupados no contato com as pessoas que vêm desses países, sem, evidentemente, que discriminá-los. Mas pessoas que vêm desses países e apresentam algum quadro clínico, já que o ebola é uma virose que apresenta sintomas muito comuns a muitas outras doenças, essas pessoas, ao procurarem as instituições de saúde e informarem que estão vindo de algum desses países da África, ou de um país da África de um modo geral, precisa-se estar alerta para essa possibilidade e tomar as medidas, que basicamente são medidas higiênicas. Eu costumo dizer que lavar as mãos, lavar as mãos, lavar as mãos, lavar as mãos é o que pode prevenir um surto de ebola. É muito importante dizer também que essa baixa infectividade, essa baixa contagiosidade do ebola e o fato dele ser transmitido para um número pequeno de pessoas por cada paciente infectado, isso é um problema, isso precisa ser muito bem considerado, porque depende do contexto em que essa pessoa está em contato com outras. Quem tem muito pouco contato com o público tem muito menos chance de transmitir para um número maior de pessoas. Agora, existe no momento pessoas também que estão, por exemplo, propostas de trabalho, de viagem para esse país. Conheço o caso, bem próximo nosso, de alguém que teve um convite agora e que deve viajar para um país africano, acho que para ministrar aula, enfim, e que está preocupado, está apreensivo, né? É algo que é possível fazer, que essa pessoa teria que fazer, estando lá no continente africano. Eu acho que as medidas de higiene devem ser as coisas mais importantes. Frequentar lugares de maior higiene, lavar as mãos sempre que possível. E o ebola é um vírus muito susceptível às medidas de higiene, embora ele possa sobreviver muito tempo numa superfície úmida e muitas horas numa superfície seca, mas ele é muito susceptível a todo e qualquer agente tensoativo, detergentes, hipoclorito, sabão comum. Então, não é difícil destruir o vírus ebola. Então, a higiene é o instrumento mais importante para se prevenir do contágio do vírus ebola. E a gente amplia, né, essa atenção para não só ebola, que ainda não é um caso, não existe caso no Brasil, mas estamos já conversando aqui com você, trazendo informações, mas outras questões também. Temos aí a chikungunya, já com muitos casos, principalmente aí na cidade de Feira de Santana e região, e tantas outras doenças virais, transmitidas também por bactéria. Importância sempre da higiene, de você manter esse controle primeiro pessoal, depois na sua casa, na sua família e, claro, também da comunidade. E hoje aqui no Saúde na Sua Cidade, nós vamos conhecer uma unidade importantíssima que presta um grande serviço aqui em todo o estado, que é o Hemoba. Vamos conversar com Irailde Santana, médica hemoterapeuta e coordenadora do atendimento aos doadores de sangue. Ela que vai falar um pouco sobre essa doação, a doação externa, foi suspensa em Feira de Santana, aqui em Salvador, como é que está e como é que o Hemoba trabalha, Irailde? Bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes. Na realidade, assim, a coleta de sangue aqui em Salvador continua normal, né? No início de setembro, teve uma nota técnica do Ministério da Saúde orientando sobre os critérios que a gente poderia adotar para haver um melhor controle na questão do chikungunya. Sim. Bom, daí nós, a partir do número de casos que tem em Feira de Santana, decidimos a coleta continua normal em Feira de Santana, apenas a gente não está fazendo coletas externas, que são movimentos onde a gente estimula mais a doação de sangue.
E para evitar algum colapso, a gente está fazendo coleta nas cidades que ainda não têm casos de chikungunya. Por exemplo, já tem coletas externas programadas em Camaçari, em Cruz das Almas, em Santo Antônio de Jesus, e só objetivando não haver uma paralisação ou uma quebra no atendimento aos pacientes. Mas quando há divulgação, por exemplo, de uma doença nova, no caso da chikungunya, estamos hoje aqui também falando com o doutor Estácio Ferreira sobre a questão do ebola, as pessoas ficam mais com medo, elas não procuram o serviço, baixa um pouco a procura pela doação de sangue, eles acham que pode se infectar de alguma forma? A gente não experiencia isso. Sim. Na realidade, assim, há uma diminuição porque a gente tem critérios clínicos adotados na hora de atendimento ao doador. Então, por exemplo, uma pessoa que teve febre, dor, que a gente chama dor articulação, artralgia, só pela história clínica, a gente afasta temporariamente da doação. Vamos conhecer o trabalho do Imoba, como é que atua aqui em Salvador, o déficit de doadores, também de bolsas de sangue, como você pode se tornar um doador daqui a pouquinho aqui no Saúde no Ar. Quero voltar para o doutor Estácio Ferreira, hoje falando sobre essa questão ebola. O senhor falava desse estudo, né? Que seria, do ponto de vista da tecnologia, muito bom poder detectar quem tem ou quem não tem a doença, antes mesmo de qualquer procedimento, até mesmo de uma doação. Na verdade, é assim, o corpo fala. E um médico muito experiente, com a simples inspeção do paciente, ele pode ter uma noção de se esse paciente tem alguma doença. Isso a gente chama de diagnóstico sindrômico. Ele verifica alguma anormalidade. Só que isso é impossível ser feito numa grande massa de pessoas transitando por um aeroporto ou por uma estação de trem, por exemplo. Então, o desafio que se coloca por instituições internacionais de pesquisa, e tem vários grupos trabalhando nisso, já houve esse trabalho com a gripe aviária, mas há uma nova demanda para que se busque identificar novamente esses fatores. E para isso vai ter que se usar sistemas automatizados, né? Análise de imagem, vários tipos de análise de imagem, que podem ajudar um sistema, um software, usando uma tecnologia chamada redes neurais, a analisar essas imagens, comparar padrões. Então, por exemplo, se uma pessoa anda claudicando, mancando, essa pessoa, obviamente, que tem uma doença no sistema musculoesquelético, né? Não é essa doença que nós estamos buscando, mas uma pessoa que está se sentindo abatida, ela vai andar mais devagar, com passos mais curtos, ou ela vai ter algum sinal como sudorese, ou ela vai parar muitas vezes, parar com mais frequência. Então, esse padrão, utilizando um sistema chamado de Big Data, de grande análise, de grande número de dados, de um grande número de pessoas, pode fornecer informações sobre quem precisa de uma triagem mais imediata ou mais rápida, né? Então, por exemplo, hoje já existe, que não existia 10 anos atrás, os termômetros infravermelhos. Então, hoje, você não precisa encostar num paciente, numa pessoa que você suspeita que esteja com a gripe ou com um vírus, porque você pode tomar a temperatura a uma pequena distância dessa pessoa com uma pistola que vai lhe mostrar qual é a temperatura. Então, isso já foi um desenvolvimento tecnológico, mas esse é um desenvolvimento muito simples, muito rudimentar. A gente quer as instituições de pesquisa internacionais, e que não, inclusive, muitas delas têm por trás grandes indústrias, né? Elas estão demandando tecnologias nesse sentido. E é nisso, uma dessas tecnologias, que a gente está aprimorando, na verdade, um estudo que nós já fizemos para a gripe aviária. Vamos saber como é que isso está aqui no Brasil, como é que o Brasil também se posiciona e se coloca nesses estudos, nessas pesquisas internacionais. É importante também a gente saber que temos pesquisadores nossos aqui envolvidos com pesquisas tão interessantes que pode trazer realmente uma condição melhor de diagnóstico de algumas doenças e até encaminhar alguns tratamentos. Quero voltar aqui para falar com a Irailde Santana, lá do Imoba Iraildes, porque nós estamos entrando agora num período também de autoestação, onde a procura, né, a demanda pelo uso de bolsas de sangue aumenta. Posso estar enganada, mas acredito que sim. Vem festas populares, também já fechando o ciclo, o carnaval. E qual seria a orientação do Imoba nesse sentido? Exatamente. Esse é um período especial para a gente, não só na Bahia, como no Brasil, né? Porque é um momento de férias, as pessoas se deslocam e esquecem um pouquinho dos nossos deveres, talvez, né? Mas, assim, o que a gente pede à população é que se lembre sempre que alguém tem alguém no hospital, é um procedimento cirúrgico, precisando de uma transfusão de sangue, né? Que talvez antes da gente sair de nossas férias, para as nossas férias, a gente faça uma doação de sangue. Compareça às unidades do Imoba ou a qualquer outro serviço de hemoterapia da cidade, nós temos outros serviços,
e faça essa doação. Sempre tem alguém precisando. E essa doação também, às vezes, pode fazer em alguns pontos, né? O Hemoba também tem esse trabalho de ir até um shopping, ir até um centro. Para saber, digamos assim, essa rotina, onde o imóvel vai estar. A gente tem algum site, algum endereço que o ouvinte pode estar acessando? Sim, nós temos o site do Hemoba, www.hemoba.ba.gov.br, e lá nós temos todo o calendário de agendamento. Por exemplo, hoje nós estamos no Shopping Salvador, nós temos uma boa parceria com o shopping, onde a gente bota nossa unidade móvel no estacionamento. Amanhã nós estaremos no Ministério Público do CAB, na quinta e na sexta. Então, geralmente, essa unidade móvel está na comunidade ou nos prédios, nas entidades, para poder estimular a doação de sangue e a doação também, cadastramento para a doação de medula óssea. 3328-7666 é o nosso telefone para a sua participação. Você liga e participa. Estamos falando hoje com o doutor Estácio Ferreira, sobre o ebola e novas tecnologias, possibilidades de avançar nesse processo onde a tecnologia pode ajudar no diagnóstico da doença e, claro, também esclarecendo algumas dúvidas que possam surgir com relação ao tema. Então, Estácio, estávamos falando exatamente disso. E o Brasil, como é que se coloca nessas pesquisas internacionais com relação específica ao ebola? O que a gente tem avançado nesse sentido? Eu realmente não sei responder essa pergunta. Eu não sei o que é que está sendo feito no Brasil, não acredito que esteja sendo feito muita coisa. Não é um problema que tenha nos afetado ainda. O primeiro mundo mais rico também, no meu entender, negligenciou o ebola, deixou ele relativamente distante da pesquisa, porque estamos correndo atrás de uma vacina que deverá ser testada em janeiro na África, segundo a Organização Mundial de Saúde, mas essa vacina já devia estar pronta há muito tempo. Mais de 40 anos o primeiro caso de ebola, né? O primeiro caso de ebola foi em 76, né? Então nós já estamos aí vivendo um bom período de conhecimento desse vírus e do próprio Marburg, que é um vírus primo do ebola, que já causou infecções em seres humanos e em macacos na Alemanha. Mas não sei o que é que o Brasil está fazendo, o que o Centro de Pesquisa está fazendo. Eu faço uma pesquisa muito independente, muito ensimesmada, digamos assim, sem apoios, mas eu tenho tido um relativo sucesso porque eu tenho buscado resolver problemas importantes através de soluções baratas e simples. E essa relação cientista, pesquisadores e, claro, e os serviços que podem colocar isso do ponto de vista técnico operacional é muito importante, né? Sem dúvida, isso é um fator fundamental. Qual é a faixa etária, né? Até quando você pode dar e quem são, na verdade, as pessoas? Qual é o perfil de doador de sangue? Vamos falar sobre isso. Antes, doutor Estácio, essa pergunta do vídeo, de onde é que surge, né? O ebola surge como? As doenças mudam. Os micro-organismos que causam doença se adaptam a um mundo que também muda, né? As doenças não são estáticas. O vírus ebola, como o Marburg e o próprio HIV e vários outros, eles fizeram o que a gente chama de uma transição interespécie. Então, acredita-se, por exemplo, que o ebola venha do hábito de comer morcegos frutívoros, onde esses vírus são encontrados com grande facilidade na África. Então, é o contato de seres humanos com animais, quer seja para domesticá-los ou para usá-los como alimento, que faz com que um vírus de origem animal na cadeia biológica acabe migrando, passando para o ser humano, onde às vezes ele encontra condições de fazer doença, de produzir doença e disseminar usando a própria estrutura biológica do ser humano como instrumento de transmissão. Ele entra na célula, ele modifica aquela célula, ele se reproduz e encontra ali um ambiente favorável. Encontra um ambiente favorável, produz doença, e aí pessoas vão cuidar dessa pessoa e pegam esse vírus e passam para outras e assim surge. É uma zoonose, vem do animal, possivelmente, aí o primeiro hospedeiro, né? Exatamente. O infante zero veio aí, comeu esse morcego com o vírus e acaba transmitindo para outras pessoas. De humano para humano também, já falamos aqui, a transmissão é feita através de secreções, não pela via aérea respiratória. Mas tem a pergunta aqui da ouvinte, ela quer saber, com 55 anos, eu posso ser um doador? Qual é o perfil? Na realidade, assim, Patrícia, vamos falar de doação de medula óssea, que foi a pergunta dela, né? Então, para ser um candidato à doação de medula óssea, existe o critério, você está em boas condições de saúde e a questão idade, que é 18 a 54 anos para você se cadastrar
e você permanece nesse cadastro até 60 anos. Na doação de sangue padrão, normal, que a gente faz diariamente, a idade é de 18 a 69 anos. Temos uma portaria nova que foi agora publicada em dezembro desse ano, dezembro de 2013, onde a idade passou para ser de 16 até 69 anos. Só que para quem vai fazer sua primeira doação, esse limite é 60 anos. A idade é um limite apenas de proteção ao doador, né? Para que ele não tenha nenhum risco nesse procedimento da doação de sangue ou de medula óssea. Por isso que existe esse critério de idade. Nós sabemos que o ebola e outros vírus que hoje produzem doença no homem têm origem animal. Eles vieram do contato de seres humanos com animais. Então, isso responde à origem da pergunta. Agora, como está a situação com relação ao ebola nesses países, onde a doença hoje é epidêmica, né? A Guiné, a Serra Leoa, Libéria principalmente, lá a epidemia realmente está agraçando, é uma epidemia complicada, estão morrendo aproximadamente 4 pessoas por dia de ebola no mundo, não existe ainda um controle efetivo, as condições são muito precárias, segundo inclusive uma colega minha que trabalha no Médicos Sem Fronteiras, a gente troca e-mails, ela diz que a condição é muito precária. A dificuldade a gente está vendo pela televisão e pela internet. Inclusive então... com o uso de seringa, que não tem muito recurso, né, materiais, e a seringa vai ser usada. Não, eu acho que hoje não, esse Também não é o isso? problema não. Na verdade, assim, eu vi uma entrevista outro dia na CNN do embaixador da Libéria nos Estados Unidos. Ele diz, nós estamos recebendo doações de tudo que vocês imaginam. Nós estamos recebendo depósitos vultosos de grandes países do mundo, mas não tem quem coordene isso. Faltam pessoas para agir diretamente na assistência ao paciente. Não está faltando, eu acredito que recursos e material. Está faltando coordenação desses recursos e desses esforços, porque há muito medo, há muita desinformação ainda. E talvez material humano também Exato, aí, né? principalmente. Principalmente, ninguém quer ter contato, mas a gente precisa saber que estamos num momento em que todos precisam se ajudar. Não, mas existem heróis, existem grupos fantásticos. E aí, que estão parabéns fazendo a um esses trabalho heróis incrível, que desbravam essas barreiras e se colocam o seu conhecimento da medicina naquilo lá do juramento, né? Salvar mas as são vidas. profissionais de várias áreas, não são médicos, Também, não, são enfermeiros também. fisioterapeutas, técnicos e pessoas de laboratório. E existem muitas pessoas muito resignadas e muito empenhadas Nessa em questão. combater o ebola. Irailde Santana, com relação a doenças que as pessoas às vezes chegam para fazer uma doação e descobrem lá, na hora de doar, que tem algum problema de saúde. Que doenças são realmente incompatíveis com o ato de doar? Na realidade, assim, quando a gente vai doar sangue, primeiro passa por uma entrevista, uma avaliação clínica epidemiológica para saber se está em boas condições, se aquela doação vai ser segura para o doador e para quem vai receber. E aí, nesse momento, Patrícia, é que é avaliado o estado de saúde da pessoa. São feitas perguntas, então, ver se tem alguma doença, se está usando algum medicamento, isso vai ser avaliado no momento. Primeiro aí a pergunta do nosso ouvinte, quem está em trânsito, vai para lá e para cá em aeroportos, agora vamos receber muitas pessoas, verão em Salvador, cidade que tem o turismo como uma das suas fontes de renda. E aí, doutor? Olha, até o momento nós podemos dizer que esse risco é baixíssimo, desprezível, quase zero, não tivemos ainda nenhuma confirmação do vírus no território brasileiro. Esse risco existe para o mundo inteiro de que pessoas na era da aviação comercial acabem transportando o vírus, às vezes até profissionalmente. Por exemplo, foram levados para os Estados Unidos pacientes com o vírus para serem tratados lá com todas as medidas de segurança que o país assegurou que era capaz de produzir. Mas no Brasil esse risco ainda é desprezível, eu diria que até o momento quase zero, mas é um risco que um dia poderá acontecer. Nós não sabemos se ou quando. Então, o ideal é manter realmente aqueles cuidados As de normas de higiene. higiene, lavar as mãos. Lavar as mãos para essa mãe que está preocupada com o filho que está em trânsito a cada 15 dias e pode estar com essa, enfim, né, preocupada, procede a preocupação dela. Meningite viral e doação de sangue. Na realidade, assim, a meningite viral não impede a doação de forma definitiva. Você teve uma meningite, não tem nenhuma sequela, passados 6 meses você pode fazer uma doação de sangue. Então, a ouvinte teve na adolescência, hoje ela é uma mulher adulta, em torno dos 40 anos. Se
se ela está em boas condições de saúde, não tem nenhum problema de saúde no momento, ela pode comparecer a um serviço de hemoterapia e se candidatar, ser avaliada para ver se ela pode doar ou não. Doutor Estácio, voltando aqui à questão ainda do ebola, o diagnóstico, né? Sou um médico especialista em hematologia, tudo passa pelo sangue, o diagnóstico também. Como é que a gente detecta? Na verdade, a confirmação, o diagnóstico é clínico, mas é um diagnóstico às vezes difícil. É clínico e epidemiológico, tem que ver de onde a pessoa veio, com quem ela teve contato, por onde passou. É uma coisa que os médicos precisam dar muita atenção no que diz respeito a doenças epidêmicas. E principalmente uma doença que não entrou ainda no Brasil e que poderá entrar por uma das suas fronteiras. Mas o diagnóstico, depois de um diagnóstico de uma suspeita clínica, a confirmação é feita por testes laboratoriais relativamente simples. É um enzima imunissae, um teste comum que se usa para diagnóstico de um monte de doenças, só que é um teste específico, e no Brasil só está sendo feito no Pará. E também um teste chamado PCR, no qual a gente amplifica ácidos nucleicos do vírus e tem é um teste mais sólido em termos de confirmação diagnóstica. Mas um enzima imunissae é um exame simples, barato, ele pode ser um teste suficiente e necessário para que se faça o diagnóstico. Isso para outras doenças também, que podem ter doenças virais, principalmente, que pode ter os sintomas iguais, né? Aí temos aí o caso da chikungunya, muito parecida com a dengue, quase os mesmos sintomas. É apenas o exame que vai definir, né? O exame laboratorial complementa o diagnóstico e na prática é o que define se existe ou não a infecção pelo vírus ebola. É importante até fazer esse diagnóstico direito, até para ter exatamente os dados. Esse diagnóstico, uma vez havendo alguém com suspeita e história epidemiológica positiva, história epidemiológica que sugira que haja essa infecção, ou que pelo menos dê uma pista de que pode haver essa infecção, os sistemas de saúde vão providenciar para que esse teste seja enviado para onde tem que ser enviado, porque para isso já existem normas, claro. Não existem vírus de morcego, não existe ebola nem margo identificado em morcegos no Brasil. Também não acredito que haja uma pesquisa muito extensiva nesse sentido, mas não acredito que haja esse risco, não. Esses morcegos frutívoros que portam, mas teoricamente, vírus de animais podem se adaptar e produzir doença no ser humano. E claro, e o contato com esse tipo de animal, né, deve ser evitado, não só por conta do ebola, mas outras doenças que ele pode estar hospedando. Lógico. Nós vamos voltar aqui a Irailde Santana, falar mais um pouco sobre o Hemoba, como aqui em Salvador está estruturado e como as pessoas podem buscar o serviço. Ok. Nós somos um serviço da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, né? E nós atendemos a todos os hospitais públicos de Salvador, região metropolitana, e nós convocamos a população para nos ajudar nessa missão, né? A população está presente na questão da doação de sangue, que é uma questão de cidadania, né? A doação de sangue, a necessidade do sangue permeia o nosso dia a dia, só que a gente acaba não pensando nela, né? Mas sempre tem alguém precisando e que é importante, né? De tirar um pouquinho do nosso tempo para ajudar o outro. E que essas doenças e todas essas informações não confundam os doadores, que eles possam fazer a sua doação de forma garantida, com toda a assistência que, claro, um órgão como o Hemoba deve proporcionar à população. Muito obrigada, então, pela sua presença. Obrigada a você. Doutor Estácio Ferreira Ramos, falando ainda dessa pesquisa, já finalizando com as suas considerações finais, quais serão os próximos passos? Na verdade, a proposta que eu estou fazendo é uma proposta relativamente simples. Eu não sei qual será a resposta a essa proposta, é uma proposta como várias outras. Apenas recebi um e-mail de que a proposta foi bem recebida e que será estudada, mas eu continuo pensando em soluções para problemas de saúde do ser humano. Eu, inclusive, tenho outra linha de pesquisa que eu venho me dedicando há 11 anos e que será objeto de um livro que eu estou exaustivamente escrevendo e acredito que mais pouco tempo ele estará pronto. Falaremos sobre isso também uma outra oportunidade. Okay. Muito obrigada, são 10h59. O Saúde no Ar de hoje fica por aqui, voltamos amanhã com muito mais informações e orientações para você. Um grande beijo, um grande abraço, até lá. Conversando com especialista.